Então, pessoal, vamos continuar aqui com nossa aventura no Python. Nas aulas anteriores, vimos o quê? Como exibir a saída de informações utilizando o comando print, como inserir informações, inserir dados através do comando input, e também aprendemos sobre variáveis e tipos de dados. Agora, vamos utilizar esses dados para alguma coisa. Temos algumas possibilidades para fazer esse processamento, essa manipulação de informações. Podemos fazer através de expressões aritméticas, expressões lógicas, expressões relacionais ou de manipulação de strings. Algumas operações algumas dessas possibilidades só vão ser possíveis com tipos numéricos, outras com tipos de texto. Um exemplo, é claro, é a manipulação de strings, que só pode ser feita com strings. Expressões aritméticas só serão possíveis com tipos numéricos. Tanto faz ser inteiro ou ser float. As expressões lógicas, elas vão poder utilizar tipos de números inteiros, números floats, mas o seu resultado sempre vai ser um tipo booleano, um tipo lógico. E as expressões relacionais, elas também vão envolver números, ou elas podem também envolver strings, mas o resultado sempre vai ser tipos lógicos. Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre cada um desses tipos de expressão. Primeiro são as operações aritméticas, aquelas operações matemáticas básicas. Uma expressão aritmética, ela vai ser composta pelos operadores e pela operação. O tipo mais simples de expressão aritmética vai ser quando for apenas um operador. Então, se eu tenho apenas um 2, não estou fazendo nada com ele, eu posso considerar esse 2 como uma expressão aritmética. Mas aqui a gente vai utilizar mais esse termo quando a gente realmente tiver 2 operadores e uma operação. Essa operação vai utilizar um símbolo, que a gente vai chamar de operador. As 4 primeiras operações são bem fáceis de visualizar. São símbolos que já utilizamos na matemática, como o operador de adição com mais, o operador de subtração com menos, o operador de multiplicação. Já o de multiplicação vai ser um pouquinho diferente, né? Tem algumas pessoas lá no ensino básico a gente utiliza um X, e no ensino médio, geralmente, e no ensino superior, a gente utiliza um pontinho para simbolizar a multiplicação. Aqui, utilizamos um asterisco. A divisão, vamos utilizar uma barra. Lembrando, gente, que o teclado tem a barra normal, que é essa, inclinadinha para a direita, e tem a barra invertida, que é ela inclinadinha para a esquerda. Além disso, também temos uma operação de exponenciação, tá bom? Que a gente pode fazer aí, utilizar expressões aritméticas que vão representar alguma potência. E aqui vamos ter a divisão inteira. Qual vai ser a diferença dessa divisão anterior para essa divisão inteira? Bem, a divisão anterior, se eu tiver 5 dividido por 2, ele vai me retornar um resultado float, que é 2,5. Mas, para solucionar alguns problemas, para construir alguns algoritmos, às vezes eu só estou interessada na parte inteira da minha divisão. Então, eu quero dividir 5 por 2, mas eu não preciso daquela parte do meio, eu só preciso do 2. E aí, eu posso utilizar isso daqui, barra, para eu poder retornar a divisão inteira. E temos a operação módulo. A operação módulo vai ser uma operação diferente da matemática. Geralmente o módulo é quando você quer um valor absoluto ali sem contextualizar o sinal. Já o módulo aqui, ele vai retornar o valor de um resto de uma divisão inteira.
Então, se eu tenho aqui 5 dividido, vou fazer que nem fazíamos lá no ensino básico. 5 dividido por 2, eu vou ter 2 multiplicado por 2, vai dar 4. E eu vou ter esse resto aqui, o resto 1. Se eu tenho uma divisão inteira, então eu vou deixar esse resto aqui. Eu não vou fazer nada com ele. Estamos falando aqui de uma divisão inteira. Na construção dos nossos algoritmos, vamos ver que, de vez em quando, eu preciso dessa informação, desse resto. E para eu ter essa informação, eu vou utilizar o operador módulo. Então, vamos visualizar lá no meu interpretador do Python essas operações. Então, aqui eu posso fazer 2 mais 2, ele vai me retornar o valor 4, mas se eu quisesse também eu poderia utilizar uma variável, então eu posso colocar uma variável que recebe o valor 2 e uma variável B que também recebe o valor 2 e solicitar o valor de A mais B. Se futuramente eu mudar esse valor de A e colocar o A igual a 5, quando eu solicitar agora o valor de A somado a B, eu vou ter o valor 7. Por quê? Porque ele vai atualizar a informação que está lá na referência de A. E aí a conta vai ser 5 mais 2, porque eu não atualizei a informação de B, então ele vai continuar com a informação antiga que eu tenho de B. Continuando a brincadeira, se eu fizer A menos 3, não estou usando B, né? Então, ele vai me retornar 5, que foi o último valor de A. O último valor de A não foi 7, gente. O último valor de A foi 5, aqui é A. Eu atribuí o valor 5. E ele me retornou 3. Continuando aqui essa brincadeira, vou fazer A multiplicado por 2, valor 10. A, coloquei 5, né? O valor de A vai ser legal agora. Dividido por 2, 2,5. A elevado a 2, 25. E A dividido por 2 é a minha divisão inteira, lembra? Ele retornou 2, não retornou 2,5. E A módulo, que é o símbolo de porcentagem, 2. Tá bom? Então, esse interpretador a gente pode também pensar nele como simplesmente uma calculadora mais simples. Podemos utilizar expressões com mais de 2 operadores. Mais de 2 operações, mais de 3 operações aninhadas? Podemos, se eu quiser colocar aqui A mais B dividido por 2 multiplicado por 9. Ele vai me retornar aqui. E como é que ele vai saber quando é que ele tem que fazer os parênteses e quando ele tem que fazer a multiplicação? Matemática. Então, tal como lá na matemática, eu tinha as precedências de operação dentro de uma expressão mais complexa, eu também vou ter essa precedência aqui no Python e em qualquer linguagem de programação. Então, aqui temos a ordem de precedência, vou passar essa informação para vocês, mas não é nada muito diferente do que temos na matemática. Então, sempre que tivermos um parênteses, esses parênteses serão resolvidos primeiro. Se eu tiver uma expressão com mais de um parênteses, eu sempre vou resolver primeiro os parênteses mais à esquerda, para depois resolver os parênteses mais à direita. Eu sei que quando a gente está aí com papel e com uma caneta, a gente acaba misturando um pouquinho, né, essa precedência. Então, se eu tenho uma expressão aritmética com 2 mais 3 menos 1, vou colocar aqui dividido, vou colocar com uma barra para a gente já usar a expressão, barra 1.
De cabeça, eu sei que a gente já faria isso aqui, né? Colocaria logo assim, 1, 5, 5 menos 1, 4. Certo? Mas o computador ele não vai fazer dessa forma, ele vai fazer operação por operação de acordo com a sua precedência. Então, ele vai primeiro resolver essa parte que está aqui mais à esquerda. Então, ele vai fazer 5 menos. Aí ele vai repetir isso aqui, ó. 1 dividido por 1. Aí vem 5 menos 1. E agora eu vou obter o valor 4, certo? Então, essa precedência sempre vai resolver. Se a precedência for igual, por exemplo, 2 parênteses igual, tem a mesma precedência. Então, primeiro eu vou resolver o parêntese mais a esquerda, depois mais a direita. Então, como regra, temos primeiro resolver os parênteses, depois resolver as potências, depois números, operações unárias, números positivos e negativos. Ah, pessoal! Então, se eu tenho aqui esse operador mais e esse operador menos na frente de um número, isso quer dizer que esse número ele é positivo ou ele é negativo. Também igual temos aí na matemática. Depois, os operadores de multiplicação, divisão, divisão inteira e resto vão ter o mesmo precedente. E, por último, as operações de soma e subtração. Operadores relacionais. Os operadores relacionais, como eu já falei antes, são operadores que vão retornar o resultado como verdadeiro ou falso. No caso, o Python sempre vai estar em inglês, então eu vou ter false e true. Percebam uma coisa, que o false ele sempre vai começar com F maiúsculo e o true sempre com T minúsculo. Python é case sensitive. Isso quer dizer que se você colocar todas as letras do false maiúsculo, ele não vai considerar que ele não vai ser o mesmo resultado do que false escrito com F maiúsculo e o resto das letras minúsculas. Vamos ficar bem atentos a isso. Então, quais são as expressões relacionais? O operador igual igual. Não sei se vocês lembram, na aula anterior eu falei sobre o símbolo igual. E eu falei que o símbolo igual, quando ele é usado dessa forma, ele é um sinal de atribuição. Então, se eu tenho que variável A igual a 2, eu estou falando, olha, essa variável A vai receber o valor 2. Deixa eu colocar aqui em outra posição para vocês enxergarem melhor aqui. A variável A igual a 2, ela recebe o valor 2. Se eu colocar a variável A igual a 2, eu já não estou mais falando, olha, coloque o valor 2 dentro da variável A. Eu estou querendo saber se o valor que tem dentro de A é igual a 2. Tá bom? Então, igual vai ser um operador de igualdade. Se eu quiser saber se A é diferente de 2, eu vou colocar A, exclamação igual, 2. E os outros sinais são os sinais que vocês já estão mais acostumados, que são os sinais de maior, maior igual, menor, menor igual. Só que lá na matemática, quando a gente faz à mão, né? Quando a gente quer fazer um maior igual, a gente coloca só um tracinho aqui embaixo. Como a gente não tem como digitar isso no teclado, então a gente primeiro utiliza o símbolo maior ou o símbolo menor e depois o igual, para indicar maior ou igual e menor igual. Então aqui tem alguns exemplos. 2 é igual a 3? Não, 2 não é igual a 3, então o resultado é falso. 2 é diferente de 3? Sim, então o resultado é verdadeiro. 3 é maior que 3? Não, logo o resultado é falso. 3 é maior igual a 3? Verdadeiro. 2 é menor que 3? Verdadeiro. 4 é menor do que 3? Verdadeiro. Esses
essas expressões relacionais vão ser muito importantes em algumas estruturas que serão estudadas mais à frente na disciplina. E, além das expressões relacionais, temos também as expressões lógicas. Então, as expressões lógicas not, and, ou, or. Então, o que é o not? Not é uma negação. Isso daqui a gente só vai poder utilizar, gente, com true e false, tá bom? Então, se eu colocar not true, uma coisa que não é verdade, a gente simplesmente pode traduzir mesmo. O que não é verdade, ela vai ser o quê? False. E o que for not false vai ser o quê? True. Então, uma coisa que não é verdade, ela é falsa. Uma coisa que não é falsa, ela é verdade. O and a gente chama de ilógico. A gente vai comparar se duas expressões relacionais, dois valores lógicos, eles são verdadeiros e falsos ao mesmo tempo. Então, o operador AND só vai retornar verdadeiro quando duas expressões foram verdadeiras. Vejam. Se eu tenho 2 igual a 2, and 4 é diferente de 4, olha o meu resultado. O resultado dessa expressão relacional é true, ela é verdadeira. E o resultado dessa expressão relacional, ela é o quê? Ela é falsa, tá bom? 4 não é diferente de 4. Então, eu tenho aqui que um é verdade e o outro é falso. Se eu tenho essa expressão lógica, o resultado dessa expressão lógica ela vai ser falsa. Porque no operador ilógico, o resultado de uma expressão lógica só vai ser verdadeira se todos os operadores, todos os operandos, na verdade, forem verdadeiros. Então, eu tenho um operando falso. Então, a partir desse momento que eu tenho um operando falso, toda a minha expressão vai ser considerada como falsa. E o ou lógico vai ser ao contrário. Basta eu ter uma informação verdadeira dentro da minha expressão lógica que eu vou retornar o resultado verdadeiro. Isso daqui, gente, vai ser mais trabalhado quando a gente for trabalhar algumas estruturas, principalmente as estruturas que também vão utilizar as expressões relacionais. E a ordem de precedência vai ser exatamente essa daqui. Então, primeiro eu vou resolver todos os operadores not, depois eu vou resolver todos os operadores and, e depois eu vou resolver todos os operadores or. E é isso aí. Então, na próxima parte da aula vai ser uma parte ao vivo, que vamos ficar resolvendo probleminhas utilizando esses operadores e essas expressões aritméticas, relacionais e lógicas.